Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Agora eu pergunto, desfrutamos realmente dos prazeres? Bhartrihari, em seu Vairagya-shatakan, diz: nós não desfrutamos dos prazeres, pelo contrário, nós mesmos somos devorados neste processo. Quer dizer, na ansiedade infinita em buscar estes prazeres, nossa energia se esvai e ficamos com apenas o ardente desejo por eles, sem a força para gozá-los. Assim, enganados, por assim dizer, nós sofremos mais do que podemos gozar na busca dos prazeres dos sentidos. Sri Krishna diz no Bhagavad Gita: qualquer gozo que é produzido pelo contato com o mundo externo é apenas uma fonte de sofrimento. Ele tem um início e um fim. Por isso, um homem sábio, ó filho de Kunti, não se entrega a eles. Mas tal é o poder que cobre a realidade da grande ilusão que as pessoas esquecem suas dificuldades e sofrimentos e correm atrás dos mesmos prazeres que eles comprovaram 100 vezes serem sem substância, dolorosos e enganadores. Sri Ramakrishna descreveu a condição deles com grandes fatos. Ele disse: as criaturas ligadas, enredadas na mundanalidade, não voltarão aos seus sentidos de modo algum. Eles sofrem tanta miséria e agonia, eles enfrentam tantos perigos e mesmo assim não despertarão. O camelo adora comer arbustos espinhosos. Quanto mais ele come os espinhos, mais o sangue jorra de sua boca. Mesmo assim, ele deve comer plantas espinhosas e jamais as abandonará. O homem de natureza mundana passa por tanto sofrimento e aflição, mas ele esquece tudo em alguns dias e começa sua velha vida novamente. Nós vimos como para uma pessoa de discernimento os prazeres mundanos são apenas um show vazio, incerteza e impermanência sendo todo o seu valor. O mesmo é também verdadeiro com relação a nome e fama, erudição e a habilidade de expor as escrituras. Estes não podem dar ao homem felicidade eterna, apesar de que ele pode encontrar alguma satisfação neles por algum tempo. Isto fica claro no diálogo entre Narada e Sanat Kumara, que ocorre no Chandogya Upanishad. Uma vez Narada aproximou-se de Sanat Kumara e pediu ao sábio para ensiná-lo. Sanat Kumara pediu a ele que narrasse o que já sabia. Narada, então, deu uma longa lista de assuntos que ele tinha estudado, começando do Rig Veda à astronomia e artes, e acrescentou: Reverendo Senhor, eu sou apenas um conhecedor de palavras e rituais, mas não um conhecedor do Atman. Eu tenho escutado de preceptores como o Senhor que um conhecedor do Atman vai além deste oceano de sofrimento, mas como eu não obtive o conhecimento do Atman, eu estou em um estado de aflição. Seja misericordioso e leve-me através deste oceano. Se apenas a erudição fosse suficiente para atingir a felicidade eterna, então Narada, como todo o seu vasto conhecimento, deveria ser muito feliz, mas ele não era. Ele sentia que faltava algo que era a essência da felicidade.
Onde então se encontra esta felicidade verdadeira e imutável? No conhecimento do Atman, na realização de Deus ou Brahman. Não é ao mero conhecimento teórico ou livresco a que Narada se refere quando ele diz: eu tenho escutado realmente de preceptores como o Senhor que o conhecedor do Atman vai além de toda a aflição. Mas sim a experiência direta de Brahman ou Atman. Os rishis dos tempos antigos, que buscavam aquela infinita bem-aventurança, atingiram-na após intensos esforços, e sua vida era de um tipo diferente, de rígida brahmacharya e controle dos sentidos. Contudo, eles não disseram que eram os únicos capazes de atingir este estado. Pelo contrário, eles convocaram a todos, até aqueles que residiam nas regiões celestiais, para tentar e obter seu direito de nascimento, a imortalidade. Por exemplo, o Rishi declara: escutem todos vocês, filhos da imortalidade, e mesmo vocês que habitam as regiões celestiais, eu conheço o eterno Purusha, que está além da escuridão e brilha como o brilhante sol. Somente conhecendo a ele se vai além da morte. Não há outro modo de cruzar este oceano de transmigração. Os Upanishads estão cheios de passagens que indicam a profundidade e vastidão da bem-aventurança de Brahman. Uma bem-aventurança que é imaculada, que pode ser experimentada mesmo aqui, neste mundo, com a condição de que a pessoa que a busca viva sua vida de acordo com o padrão estabelecido pelos rishis que atingiram Brahman. Sri Shankara, em seu Viveka Chudamani, nos alerta: aquele que faz da gratificação do corpo o principal objetivo de sua vida e ainda assim aspira a realizar o Atman, é como o idiota ignorante que, erroneamente, se segurando em um crocodilo, pensando ser um tronco de madeira, tenta cruzar o rio. Ou seja, aquele que quer realizar a Deus ou Atman tem que abster-se da indulgência sensual. O conhecimento de Brahman e os prazeres dos sentidos, sendo polos afastados, não podem ser experimentados ao mesmo tempo. O Bhagavad Gita diz: qual aquisição ou gozo pode agradar a um homem enquanto a morte está próxima? Certamente eles não são agradáveis para ele. É como oferecer grama a um animal que está sendo arrastado ao matadouro. Em um outro lugar, ele recomenda: tendo após muitos nascimentos obtido este corpo humano extremamente raro, que apesar de frágil, serve como um veículo para o supremo bem-estar do homem, uma pessoa de discernimento deve esforçar-se seriamente pela liberação, antes que o corpo, que está sempre sujeito à morte, decaia, pois os gozos dos sentidos podem ser experimentados em qualquer corpo. Somente o homem equipado com a faculdade do discernimento está equipado para vencer a atração dos sentidos. No ser humano comum, esta faculdade está adormecida, portanto, ele é atraído pelos ganhos tangíveis que pode ter e pelos objetos palpáveis e agradáveis que pode agarrar e desfrutar. Como o Katha Upanishad diz, o bom e o agradável se aproximam do homem. O homem de inteligência, os tendo analisado, separa os dois e escolhe o bom em lugar do agradável, enquanto o homem de pouca inteligência opta pelo que dá prazer, visando o crescimento e proteção do corpo. A diferença entre estes dois tipos de objetos é discernível somente para um homem sábio que tem a paciência de considerar a importância ou insignificância deles, como também os frutos que eles geram. Enquanto a pessoa comum mal inspirada pelos ganhos imediatos perde de vista a meta da vida. Mas tão grande deve ser a imensidão da bem-aventurança
que se obtém ao atingir a Deus ou realizar o seu próprio ser, que muito poucos que a experimentaram retornaram para dizer ao mundo sobre isto. Sri Ramakrishna ilustra este ponto por meio de uma parábola. Uma vez 4 amigos, no meio de uma caminhada, viram um lugar por um muro alto. Todos eles ficaram ansiosos de conhecer o que havia dentro. 3 deles, um após o outro, escalaram a parede, viram o lugar, deram uma grande gargalhada e pularam para o outro lado. Estes 3 não puderam dar nenhuma informação sobre o que havia dentro. Somente o 4º homem retornou e contou às pessoas sobre ele. Ele é como aqueles que retêm seus corpos, mesmo após atingir Brahmadinana, para vir ensinar os outros. Tal é a atração daquele estado que, quando uma pessoa o atinge, esquece todo o resto e um mundo, com todas as suas figuras caleidoscópicas, aparece para ele como meras cinzas do crematório. Quaisquer dúvidas que possam ter existido em sua mente sobre a eternidade da realidade e sobre a transitoriedade deste mundo desaparecem para sempre. Mas nós temos que trabalhar muito para retê-lo. De outro modo, mesmo se por acaso nós o atingirmos, não seremos capazes de suportar seu impacto. Um incidente que ocorreu na vida de Sri Ramakrishna explicará este fato. Bisvais, um genro de Rani Rasmani, uma vez pediu ao mestre fazê-lo experimentar Bhava Samadhi. Sri Ramakrishna tentou dissuadi-lo, mas ele não o escutou. Pelo contrário, ele insistiu para que o mestre o abençoasse com aquele estado. Por fim, quando todos os argumentos para convencê-lo falharam, Sri Ramakrishna disse: Bem, eu direi à mãe e ela fará o que lhe agradar. Em alguns dias teve seu desejo satisfeito, mas ele descobriu ser impossível pensar em algo exceto Deus. Ele não podia voltar sua mente em direção de seus deveres mundanos. Isso assustou tanto Bisvais que ele chamou Sri Ramakrishna e, quando o mestre chegou, ele narrou sua experiência, a difícil situação em que ele se encontrava, e implorou ao mestre para tirar este estado. Assim nós vemos que, a menos que uma pessoa se equipe corretamente, purificando sua mente, controlando seus sentidos, etc., não será capaz de conter esta bem-aventurança ilimitada que chega com a realização do divino. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.